Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do sistema nervoso, da histologia do sistema nervoso. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia. Na aula anterior vocês já viram a primeira parte do sistema nervoso, da histologia do sistema nervoso. Hoje nós vamos ver a segunda parte. O que é que nós vamos estudar nessa segunda parte? Segunda parte. Nós vamos estudar a estrutura dos neurônios. Como é que é um neurônio, quais são as suas partes, qual a importância do neurônio, para que ele serve no sistema nervoso. Nós vamos estudar as outras células também do sistema nervoso e as suas funções. E nós vamos estudar a estrutura de um nervo. O que é que tem dentro de um nervo? Para que um nervo serve? Então vamos dar início estudando a estrutura de um neurônio. Basicamente, o neurônio tem essas estruturas. Tem estas estruturas que eu vou mostrar para vocês. O corpo celular, onde nós encontramos o núcleo do neurônio. Nós sabemos que o neurônio é uma célula, portanto, tem todas as estruturas que uma célula possui. Se tem todas as estruturas que uma célula possui, também tem núcleo. Aqui é o corpo do neurônio, tem citoplasma também. Aqui nós temos o núcleo. Essas regiões do corpo celular que são ramificadas, nós damos o nome de dendritos. Então, o neurônio ele tem um corpo celular bem ramificado. E essas ramificações a gente dá o nome de dendritos. Agora vocês devem estar se perguntando, professor, e como é o nome desse alongamento aqui na forma de um fio? Esse alongamento a gente dá o nome de axônio. Essa parte em azul do alongamento é o axônio. Observem que esse axônio ele é protegido por umas bolsinhas amarelas. Essas bolsinhas amarelas, elas são as células de Chavan. As células de Chavan vão produzir o que a gente chama de mielina. Gente, sabe o que é a mielina? Dizendo de forma bem simples. Não tem aqueles fios elétricos? Tem uma parte dentro de cobre, por onde vai passar a eletricidade, E tem a capinha por fora desse fio de cobre que vai proteger, que vai isolar, é um isolante elétrico, desse fiozinho elétrico. Essa banha de mielina, essa mielina ou banha de mielina, que vai ser produzida pelas células de Chavan, ela serve como isolante elétrico. Existem algumas doenças que estão relacionadas à destruição da banha de mielina, à deteriorização da banha de mielina. Então imagine, aqui no neurônio, gente, passa um impulso elétrico, como se fosse eletricidade mesmo. Esse impulso elétrico ele vem aqui pelo corpo celular ou pelos dendritos, vai pelo axônio até o final aqui do axônio, que a gente chama de terminações do axônio ou terminações nervosas. Então o impulso elétrico ele é nesse sentido. Ele vai passar aqui bem rápido. Tá certo? E o que é que vai isolar esse impulso elétrico para que não tenha curtos-circuitos? São a banha de mielina, são essas bolsinhas de amarelo. São as células de Chavan, vão produzir a banha de mielina que funciona como isolante elétrico. E se eu tiver a destruição da banha de mielina, o que é que acontece dessas bolsinhas em amarelo? Ocorre que vai ficar dando choque aqui nessa região que está desprotegida. É como se fosse um fio de eletricidade escapado. Vai ficar dando choque. Vai ficar dando curto-circuito aqui. Perfeito. Então esse curto-circuito, quando acontece em uma pessoa, dentro da cabeça de uma pessoa, normalmente a pessoa tem convulsão. A convulsão nada mais é, muitas vezes, relacionada ao escapamento do axônio, a destruição da banha de mielina, a deteriorização da banha de mielina. Então eu quero desde já que vocês pesquisem quais são as doenças que estão relacionadas com a destruição da banha de mielina, consequentemente, deixando um espaço aberto aqui no axônio, dando choque, dizendo de uma forma bem básica, dando curto-circuito. E aí leva a pessoa a ter uma convulsão. Observe que entre as bolsinhas, que são as células de Chavan, que vão produzir a banha de mielina, existem espaços aqui, vazios, no axônio. Esses espaços entre uma bolsinha e outra são chamados de nódulos de Ranvier. Para que serve o nódulo de Ranvier? Gravem isso. Os nódulos de Ranvier servem para acelerar o impulso nervoso. Se não tivesse os nódulos de Ranvier, o impulso nervoso ele seria mais lento. Só isso que vocês precisam saber. Aqui nós temos as terminações nervosas,
onde vão se dar as sinapses nervosas, né? Então, aqui nós temos uma imagem do que seria uma sinapse. Sinapse é o encontro, ela vai ocorrer, né, no encontro de dois neurônios. Então, aqui nós observamos o neurônio e aqui nós observamos outro neurônio. O impulso nervoso, o impulso elétrico, né, ele vai ser nesse sentido, ó, corpo celular dendrito, axônio, terminação nervosa. De novo, o impulso nervoso vai ser nesse sentido, ó. Corpo celular ou dendrito, axônio, terminação nervosa. Quando chega na terminação nervosa, ocorre a comunicação desse primeiro neurônio com o segundo neurônio. A essa comunicação que ocorre, nós vamos chamar de sinapse, né? Nós vamos chamar de comunicação neuronal, onde vai ocorrer a sinapse, o encontro de um neurônio com o outro, a comunicação de um neurônio com o outro, tá certo? Então, a sinapse ela vai ocorrer aqui na terminação nervosa, na terminação do axônio, que vai se encontrar com o corpo do neurônio, com o corpo celular do neurônio, ou com o dendrito, ou com um dendrito, tá certo? Aqui nós observamos o que acontece, ó. Aqui nós temos a terminação de um axônio, nós temos vesículas sinápticas, que são essas bolsinhas, e dentro dessas bolsinhas nós temos um neurotransmissor. Olha o nome, gente, neurotransmissor. Neurotransmissor por quê? Porque vai estar transmitindo uma mensagem de um neurônio para outro. Vai estar transmitido o impulso nervoso de um neurônio para outro. Por isso que é neurotransmissor. Transmissor do impulso nervoso. Transmissor do impulso nervoso. Por isso, neurotransmissor. Essas bolinhas em azul são os neurotransmissores. No caso aqui, o neurotransmissor é o sódio. Então, esse sódio ele vai ser liberado aqui na terminação nervosa. Ele vai para uma região que a gente chama de fenda sináptica, que é o espaço entre um neurônio e outro. É um espaço bem pequeno, pessoal. É invisível, tá? Só dá para ver com instrumentos tecnológicos. Esse sódio ele vai se encaixar nos receptorzinhos aqui do próximo neurônio, que é esse neurônio aqui. Ou no corpo celular ou nos dendritos. E ele vai estimular esse outro neurônio a produzir um novo impulso nervoso. Tá certo? Então é assim que ocorre a comunicação entre um neurônio e o outro. Através das sinapses, através dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles vão servir para transmitir o impulso nervoso de um neurônio para o outro. Tá? E quando ele se encaixa aqui nesses receptores do segundo neurônio, eles vão estimular um novo impulso nervoso. Tá? Então aqui a gente tem a terminação do axônio, a membrana pré-sináptica, a membrana pós-sináptica e aqui as moléculas do neurotransmissor, que no caso aqui é o sódio, e nessa região vazia entre um neurônio e outro é a fenda sináptica. Tá bom? Perfeito, professor. Aqui nós temos uma ilustração, como é que seria, né, essa comunicação, só para fim didático mesmo, só para vocês entenderem como é que ocorre, basicamente. Vamos agora estudar quais são as outras células do sistema nervoso. Muitas pessoas pensam que no sistema nervoso só tem neurônio. É neurônio para cá, neurônio para lá, a comunicação entre os neurônios, os impulsos nervosos entre os neurônios, a comunicação entre os neurônios, né? Mas esquecem que no sistema nervoso tem outros tipos de células extremamente importantes. Por exemplo, tem uma célula que se chama, tem um tipo de célula que são as células ependimárias ou ependimócitos. Você pode chamar de célula ependimária ou ependimócito. E são células muito importantes porque são células epiteliais colunares que revestem os ventrículos no cérebro. Gente, ventrículos no cérebro são as regiões dentro do cérebro, umas cavidades que vão ter líquido. É o líquido cefalorraquidiano. Vocês já devem ter ouvido falar, líquido cefalorraquidiano. Quando alguém leva uma pancada, sofre um acidente, começa a escorrer um líquido pelo ouvido, né? Às vezes esse líquido ele escorre pelo ouvido, decorrente de algum trauma. Esse é o líquido cefalorraquidiano. Então, revestindo essas cavidades dentro do nosso cérebro, nós temos células ependimárias, ou os ependimócitos. Tá certo? Aqui nós podemos ver elas aqui, ó. Elas estão revestindo uma cavidade que seria essa região aqui. Tá certo? Então, as células ependimárias ou ependimócitos vão revestir os ventrículos do cérebro. Os ventrículos são as cavidades. E o canal central da medula. Dentro da medula nós temos um canal, como se fosse um tubinho. E revestindo esse tubinho, na parte interna, nós temos essas células ependimárias também. Tá?
Em alguns locais elas são ciliadas, elas vão ter cílios, o que facilita a movimentação do líquido céfalo-raquidiano. Então essas são as funções das células ependimárias. Revestir os ventrículos do cérebro e o canal central da medula. Em alguns locais elas vão ter cílios para movimentar o líquido céfalo-raquidiano. É isso que vocês precisam saber. Tá? E aqui está a imagem delas. Beleza, professor. Outro tipo de célula é a microglia. A microglia são as células de defesa, são as células do sistema imunológico e ali estão presentes no cérebro. Então elas vão combater bactérias, vão combater parasitas, vão combater fungos que possam afetar o nosso sistema nervoso central, tá bom? Então a microglia, elas são células pequenas e alongadas com prolongamentos curtos e irregulares e são células de defesa. São células do sistema imunológico do nosso sistema nervoso central. E elas vão realizar fagocitose, ou seja, elas vão engolir bactérias, vão engolir protozoário, fungo ou qualquer agente patógeno que acabe adentrando aí no nosso cérebro. Então elas são células de defesa, vão realizar fagocitose, que é engolir, né? Que participam da inflamação. Elas são células que vão participar da inflamação e da reparação do sistema nervoso central. Então, quando o sistema nervoso central sofre algum dano, precisa haver alguma célula que vai fazer a limpeza daquela região que sofreu algum dano. Quem é que faz a limpeza daquela região que sofreu algum dano no cérebro? São a microglia, uma célula chamada microglia. Tá bom? Aqui nós podemos ver a imagem da microglia. Ela é bem pequenininha, por isso que o nome é micro. Micro vem de pequeno. É uma célula bem pequena e bem ramificada, né? Com prolongamentos curtos. Essa é a famosa microglia, célula de defesa e célula de limpeza do sistema nervoso, tá? Central. O outro tipo de célula são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, eles vão revestir os axônios, formando a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central. Tá certo? Eles vão revestir os axônios, formando a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central. Então, aqui nós tínhamos visualizado as células de Chavan, né? Ó, as células de Chavan, elas também vão revestir os axônios, mas do sistema nervoso periférico. Gravem isso, ó. Células de Chavan vão revestir os axônios do sistema nervoso periférico. E os nossos oligodendrócitos são essas mesmas células, mas agora a gente vai dar o nome de oligodendrócitos. Tá? Os oligodendrócitos são as células que vão revestir os axônios dos neurônios do sistema nervoso central. Então, neurônios, né? Axônios do sistema nervoso central são os oligodendrócitos, que vão revestir esses axônios. Axônios do sistema nervoso periférico, quem vão revestir? As células de Chavan. Tá bom? Tá aqui, dizendo, né, que as células de Chavan vão revestem os axônios, formando a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso periférico. E os astrócitos, o último tipo de célula, os astrócitos são aquelas células maiores, são as maiores células da glia e as mais numerosas. Então, são as maiores células, depois do neurônio, obviamente, né? E as células mais numerosas, maior quantidade. O que é que elas fazem? O que é que essas células chamadas astrócitos fazem? Nutrição dos neurônios, tá? Então, elas vão se ligar a vasos sanguíneos, e vão também se ligar aos neurônios. Então, elas vão pegar esses nutrientes dos vasos sanguíneos e passar para os neurônios. Isso é muito importante. Então, elas vão participar da nutrição dos neurônios e também da sustentação desses neurônios, tá? Então, são extremamente importantes os astrócitos. Aqui está a foto dele, ó, mostrando bem. São células que vão se ligar a vasos capilares, a vasos sanguíneos, pegar os nutrientes desses vasos sanguíneos e passar para os neurônios. Além disso, os astrócitos eles vão sustentar esses neurônios. Eles são as células mais grandes depois dos neurônios e também mais numerosas. Então, vendo tudo isso, observem esta imagem. As células elas ficam todas juntas no sistema nervoso. No caso aqui nós estamos enxergando o sistema nervoso central. Por quê? Porque quem está revestindo os axônios são os oligodendrócitos. E nós sabemos que os oligodendrócitos eles vão revestir os axônios do, muito bem, sistema nervoso central.
Por isso que eu sei que essa imagem aqui é do sistema nervoso central. Porque nós temos oligodendrócitos, eles só vão estar presentes nos axônios do sistema nervoso central. Eles vão revestir e formar a banha de mielina. Então, observe, aqui nós temos um neurônio de um lado, neurônio do outro. Né? Aqui nós temos sinapses. Nós temos o oligodendrócito revestindo os axônios desses neurônios, formando a banha de mielina. Aqui nós temos os astrócitos, que vão fazer a ligação do neurônio com vasos sanguíneos, para que esses neurônios sejam nutridos. Aqui nós temos uma célula de defesa, a microglia, que fica ali, né, já esperando. Se tiver alguma sujeira aqui, ela já vai limpar, né? Se tiver algum dano aqui, algum neurônio sofrer algum dano, ela já vai fazer fagocitose dessa região, já vai limpar. É um faxineiro. A microglia, além de ser uma célula de defesa, além de ser um soldado, ela é também uma faxineira. Tá? Qualquer coisinha que for danificada, ela vai fazer essa limpeza. O que mais, gente? Aqui a gente tem as células ependimárias, que vão revestir os ventrículos do cérebro e também o canal central da medula. Tá? Vão movimentar o líquido cefalorraquidiano, as células ependimárias ou ependimócitos. Tá? Então é basicamente essa imagem que vocês devem lembrar em relação à histologia do sistema nervoso. Tá? Vamos agora estudar, por fim, a estrutura de um nervo. O que tem dentro de um nervo? O que é um gânglio? Então observem aqui que nós temos essa imagem muito bem ilustrativa, mostrando a estrutura de um nervo. Bom, aqui nós temos um gânglio, e eu sempre falo para vocês, gente, o que é um gânglio nervoso? Um gânglio é uma região onde há concentração de corpos de neurônios, corpos celulares de neurônios. Gânglio nada mais é do que isso. Então, se eu perguntar o que é um gânglio nervoso, você vai dizer, é uma concentração de corpos de neurônios. O que é um corpo de um neurônio, gente? Essa região aqui, ó. É um monte de corpo de neurônio acumulado. Só isso. Isso é um gânglio. Um monte de corpo de neurônio acumulado. Junto. Bom, se tem um monte de corpo de neurônio acumulado, tem axônio saindo para alguma região. Não é assim? Exatamente. Ó. E o conjunto de vários axônios, vários axônios, formam o que a gente chama da estrutura interna do nervo. Olha só aqui mostrando a banha de mielina e o axônio de um desses neurônios. Então aqui tem um monte de axônio. Um monte de axônio, dando origem à estrutura interna aqui do nosso nervo. Tá? Vamos observar melhor a estrutura de um nervo de fora para dentro. Então essa região mais externa é chamada de epineuro. Tá? Nós temos umas bolsinhas aqui dentro do nervo, cheias de axônios ou fibras nervosas. Né? A camada que reveste essas bolsinhas a gente chama de perineuro. Tá certo? E a camada que envolve o interior do perineuro a gente chama de endoneuro. Dentro aqui dessa região, que é delimitada pelo perineuro, nós temos vários axônios, várias fibras nervosas. É assim que vocês devem entender. Tá certo? Então aqui nós temos o epineuro, a região do epineuro, que é a capinha mais externa. A capinha que envolve essas bolsinhas aqui, né, cheias de axônio, a gente chama de perineuro. E a região interna, essa região entre os axônios, a gente chama de endoneuro. Mas, professor, como é o nome dessas bolsinhas aqui? Eu chamo de quê? Cada bolsinha dessas cheia de axônios, cheia de fibras nervosas. Você pode chamar de feixe de axônios, tá bom? Então, aqui você tem um feixe, aqui você tem outro feixe, aqui você tem outro feixe, aqui você tem outro feixe, tá certo? Então, o nervo nada mais é do que isso. Agora, observe uma coisa muito interessante também que faz parte do nervo. Dentro do nervo, nós temos vasos sanguíneos. Dentro do nervo, nós temos vasos sanguíneos. Então, a estrutura básica de um nervo é a seguinte. Camada de tecido conjuntivo ao redor das veias, artérias e axônios de neurônios. O que é tecido conjuntivo, professor? Como assim, uma camada de tecido conjuntivo? Epineuro, perineuro e endoneuro são tecido conjuntivo, que vão revestir as outras estruturas. Quais são as outras estruturas? As veias, artérias e os próprios axônios. Assim? O nervo nada mais é do que isso. Camadas de tecido conjuntivo, ou seja, epineuro, perineuro e endoneuro, ao redor de veias, artérias e axônios, né, de vasos sanguíneos, e axônios dos neurônios, que são as fibras nervosas.
Gânglios nervosos nada mais são do que um conjunto de corpos de neurônios, como a gente já falou aqui, nessa região, né, o gânglio nervoso. Perfeito? Então, esses nervos eles vão partir aqui da medula, da nossa medula. Então, aqui nós temos a nossa medula. Tá? Próximo aqui, vocês têm na imagem, neurônio do gânglio sensitivo. O corpo desse neurônio fica aqui no gânglio. Tá certo? Aí, o axônio ele vai pelo nervo aqui. Nós temos vários axônios indo por o nervo. E aqui nós teríamos a terminação nervosa, né, o final desse axônio, fazendo contato com a nossa pele. Olha, um outro neurônio aqui, já nesse outro lado, ó, fazendo a conexão com o músculo. E os impulsos nervosos todos vindo nessa direção. Tá certo? Nós temos fibras aqui saindo do corpo do neurônio em região à pele, ou desse outro lado aqui em região ao músculo, e nós temos fibras também voltando aqui da pele para a região contrária. Então, o impulso nervoso ele pode vir nesse sentido, medula, pele, e nós também podemos ter informações nervosas saindo aqui da pele em direção à medula espinhal, tá bom? É assim que a gente sente as coisas, é assim que a gente sente o calor, pressão. Então, se você tocar agora na sua pele, você tem aí terminações de neurônios, finalzinho dos axônios dele, que vão captar essa informação, e essa informação vai pelo nervo até a sua medula espinhal, e da medula espinhal vai lá para o sistema nervoso central, vai lá para o encéfalo, né? A medula também faz parte do sistema nervoso central, beleza? Mas vai subir da medula até o encéfalo, essa informação vai ser processada, ela vai voltar pela medula, vai voltar aqui pelo nervo, e aí você vai sentir essa informação de pressão, de toque, de calor, né? De que mais? De corte, e assim sucessivamente. Só para vocês entenderem. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem revisar a aula quantas vezes quiserem. Grande abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.